Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, que diz: Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido, você é capaz de superar, vencer e suportar tudo. Sem isso, fica muito difícil suportar para vencer, pois estamos caminhando sem uma direção clara. Sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. O profeta Isaías até mesmo pensou nisso quando se indignou, como relata no seu livro, lá no capítulo 49, versículo 4, lá na parte A do versículo, que diz: Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. Jó disse em seu livro no capítulo 7, versículos 6 e 16, Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. Para nós que temos Jesus, a morte é a transição para a vida eterna com o Senhor. A esperança é tão essencial para a vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. Foi descoberto que pacientes com câncer apresentavam melhoras quando estes tinham profunda noção do propósito de suas vidas e eram eles entre os demais pacientes que tinham maior probabilidade de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósito. Se você está se sentindo sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando começar a viver com propósito. Deus diz em Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia também diz lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, o seguinte: Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Conhecer seu propósito simplifica a vida, pois define o que você faz e o que você não faz. Você simplesmente pergunta: esta atitude me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem um alicerce sobre o qual fundamentar as decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Muitas vezes por impulso. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. Olhe para cima, lá está a resposta para o presente e para o futuro. A vida dirigida por propósitos caracteriza-se por um estilo mais simples e uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 7, o seguinte: Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Possa ser rico
e, ao mesmo tempo, ser simples e viver a vida comum em família e igreja. Isso também leva a paz de espírito, como vemos descrito no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Conhecer seu propósito direciona a vida. Isso faz seus esforços e energias se concentrarem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Muita gente parece um giroscópio, girando em ritmo frenético sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar rumos, empregos, relacionamentos, igrejas e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança acabe com a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. Certifique-se de que você compreende o que o Senhor quer. A capacidade de enfoque pode ser verificada na luz. É possível concentrá-la ao focalizá-la com uma lente de aumento. Os raios do sol podem ser direcionados e atear fogo a grama ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela chega a cortar o aço. Isso é o poder do foco. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, vivida com propósito. Os homens e as mulheres de maior influência da história foram os que mais se concentraram numa direção. Um dos líderes mais direcionados da Bíblia, o apóstolo Paulo, disse em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Concentrar minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está na minha frente. Você tem feito isso? Se quer que sua vida com propósito, ou melhor, se quer que sua vida tenha este propósito, focalize-a. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo e faça somente o que for importante e aquilo que for direcionado pelo Senhor. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Aqueles de nós que almejam tudo o que Deus tem, fiquem concentrados no alvo, que é a vida eterna. Conhecer seu propósito estimula a vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido, não o excesso de trabalho, que nos esgota as forças e rouba nosso ânimo. Conhecer seu propósito prepara-o para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que, em última análise, mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Viver para criar um simples legado na terra é um objetivo ingênuo. Temos que gerar discípulos que vão continuar crescendo e levando o Evangelho de Cristo. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para ensinar o caminho, preparar-se e preparar todos em sua ida para a eternidade. Mude as atitudes, tenha propósitos e veja a glória do Senhor manifesta em tudo o que fizer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia.
Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por esse fôlego de vida. Obrigado por nos fazer compreender tudo o que o Senhor tem e tudo aquilo que o Senhor quer. Não nos deixe ficar confusos ou até mesmo, Pai, perder a direção e o foco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque muitas pessoas querem, Senhor, fazer as coisas do modo que eles compreendem ou da maneira que eles entendem, mas esquecem, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor os chamou, da maneira que o Senhor os estabeleceu. Porque desta maneira nós temos a compreensão. Se nós andarmos com propósitos, tudo manifestará a sua glória. E nós cada dia mais teremos mais intimidade e relacionamento contigo. Não do modo, Pai, que nós achamos, mas da maneira que o Senhor assim o quer. Por isso, Pai, que o seu reino, ele é tão importante nós termos essa compreensão. Este reino, Senhor, que vem, Pai, em nós e sobre nós e por nós, que uma vez ele estabelecido, tudo se transforma e nós temos a compreensão espiritual daquilo que o Senhor nos chamou e do propósito que o Senhor estabeleceu. Sendo assim, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, mas cumpra a sua vontade em nós. Não, Pai, para podermos ser vistos, mas para que a sua glória seja revelada e o Senhor seja, sim, o Senhor seja visto em todas as nossas ações e atitudes. Muito obrigado, Pai. Graças ao Senhor te dou. Graças te dou por esse dia. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua presença, que cada vez mais o seu querer seja manifesto. Ensina-nos, Pai, a viver em cima, Senhor, destes propósitos e caminhar em cima, Senhor, da sua palavra, da sua verdade, sempre, Pai, em oração, em jejum, em santificação, prostrado, Senhor, cada vez mais diante da sua face e da sua presença. Consagramos tudo que temos, que somos, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, todos os nossos sentidos, para que tudo que fizermos seja, Senhor, o seu nome glorificado. Graças te damos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.